Existe a fidelização de cliente na construção civil? Nesses meus mais de 40 anos trabalhando em construção civil, eu posso afirmar, existe sim possibilidade total de você fidelizar o seu cliente. Eu reuni aqui vários itens que farão com que você fidelize o seu cliente também. Mas antes de falar sobre isso, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Renato Curvo, sou engenheiro civil, trabalho com a construção civil, planejamento, gestão de obras há mais de 40 anos. Curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Desses itens que eu elenquei para você, o primeiro deles, ser verdadeiro no que você diz ao seu cliente. O cliente percebe quando você está falando a sua verdade, e a sua verdade não é aquilo que você quer que ele acredite, a sua verdade é aquela que você acredita que seja. Então, na obra, não adianta nada você planejar uma coisa que você não acredita muito. Então, primeiro ponto, seja sempre verdadeiro com o seu cliente. Outro item, sempre que o cliente tiver uma dúvida, tire essa dúvida da melhor forma possível para o seu cliente. Porque assim o seu cliente vai confiar em você. Cliente que confia em você, quando ele for fazer um outro serviço, a primeira pessoa que ele vai lembrar é aquela pessoa que ele mais confia. Então, sempre você tem que tirar as dúvidas do seu cliente. Quando o seu cliente, você perceber que o cliente não tem nenhuma dúvida, nossa, por que meu cliente não tem nenhuma dúvida? Ele está entendendo tudo da obra? Lembre, o profissional da obra, aquele que conhece tudo de construção, de planejamento, de gestão de obra, é você, profissional. O seu cliente, às vezes, ele não tem a dúvida porque ele não sabe como ter essa dúvida. Então, gere dúvida no seu cliente sobre a forma de execução de um serviço, sobre o material que você está escolhendo para a execução da obra. Gere essa dúvida e já dê a solução para o cliente. Por que você está escolhendo esse material? Por que você está fazendo o serviço dessa forma? Aí o cliente vai falar, nossa, eu nem tinha essa dúvida, olha como ele está resolvendo tudo para mim. Ele vai confiar em você, cliente fiel. Outro item que você tem que fazer ou executar sempre, quando você quiser fidelizar o seu cliente, e sempre você vai querer. Quando o cliente tem que tomar uma decisão de escolha de um material, ou na elaboração, no projeto, ou na execução de um serviço, quando você é contratado, por exemplo, para administrar a obra, mas quem decide no final é o cliente, dê todas as ferramentas ou dê todos os subsídios possíveis para que o seu cliente tome a decisão mais acertada. Você pode induzi-lo, lógico, uma indução correta, verdadeira, induzir o seu cliente a escolher aquilo que é melhor para ele, aquilo que você acredita que seja melhor para ele. Mas quem tem que tomar a decisão final é ele, mas você dando todos esses subsídios, o cliente se sente feliz, se sente confiante e com certeza você terá um cliente fidelizado. Outra forma de fidelizar o cliente, no planejamento de prazos e preços na construção, sempre tente explicar ao cliente o porquê desse prazo. Já aconteceu comigo várias vezes, o cliente chega com o projeto pronto para me contratar, para administrar ou executar essa obra para ele. Renato, essa casa aqui eu quero que está pronta para o Natal. Ele chegou em agosto para mim com esse projeto e esse alvará pronto. Setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses para executar a obra. Ele quer passar o Natal com a família naquela varanda linda e maravilhosa que ele sonhou e jogou no projeto. Você tem que ser realista para o seu cliente e dizer, olha, a execução de uma obra dessa, nesse porte, com a qualidade que você merece, não é viável você executá-la em 4 meses. O planejamento dessa obra passa isso. Passe para o seu cliente as etapas do serviço que tem que ser executado, quais etapas não podem ser feitas de qualquer jeito, porque na hora que chegar o Natal, o cliente não tiver a casa totalmente pronta, ou se ela estiver pronta de qualquer jeito, como que você vai fidelizar um cliente assim? Mas se você mostra para o cliente a real, o porquê que essa obra não pode ser executada ou não deve ser executada em 4 meses, você está explicando para o seu cliente alguma coisa que já é comum para você e que para ele é uma novidade. Porque muitas vezes acontece isso, o cliente quer executar esse serviço no prazo que um primo do vizinho, do compadre dele, já disse que é possível, porque ele executou 32 obras em um ano, só ele mais 3 pedreiros e 2 serventes. É muito comum acontecer isso. E o cliente acredita muitas vezes nessas pessoas porque ele não conhece de construção. Então é sua obrigação dizer para o cliente, olha, um prazo ótimo para executar essa obra é dessa forma. Se você quiser antecipar alguns serviços, vão ter que investir um pouco mais nisso, naquilo. Dê toda a orientação para o seu cliente. E aí o cliente vai entrar na real,
não vai querer executar essa obra para passar o Natal na obra e ele vai começar de uma forma correta e tranquilo com você. Essa é outra forma, ser realista com o seu cliente. Mesmo que você o decepcione, mesmo que, olha só, já aconteceu comigo também. O cliente queria fazer a obra em 4 meses, eu disse para ele que não era possível por isso. Sabe o que o cliente fez? Ele deixou de fazer a obra comigo e foi fazer com outro. Final da história, não passou o Natal na casa nova e no próximo serviço que ele foi fazer, ele com certeza, pode ter certeza, ele me procurou. E eu fui feliz com isso, fidelizei o cliente, não na primeira obra, mas na obra seguinte, no serviço seguinte dele. Então, ser realista com o seu cliente é fundamental. Outro item que a gente sempre tem que se preocupar em passar para o nosso cliente. Quem é profissional da obra, da construção, somos nós. O cliente, ele é leigo, ele não conhece de construção, ele não vive de construção, ele não trabalha com construção dia a dia. Então, passe para ele todas as informações de passo a passo da obra. Desde o planejamento, olha, eu planejei fazer isso na fundação, eu vou usar a fundação que foi planejada no projeto estrutural por isso. O cliente vai acompanhar a obra e o que vai acontecer? Ele vai sempre confiar em você e não confiar na palavra de pessoas que vão visitar a obra. Muitas vezes o pedreiro, não por má fé, mas por uma simples questão de querer informar o cliente, ele passa uma informação que não condiz com aquilo que você vai executar na obra. Mas se você já deu toda a explicação para o cliente de par e passo do que vai ser feito na obra, o seu cliente, primeiro, ele está confiando em você. E depois ele vai escutar as outras palavras, a palavra de outras pessoas, e ele vem questionar com você. Renato, me falaram isso que vai ser feito na fundação. Me falaram que as paredes de tijolo é melhor fazer deitado do que em pé. É melhor levantar os pilares do que colocar a alvenaria primeiro. Ele sempre vem questionar você, porque ele confia em você. Então, sempre informe o seu cliente. O profissional que conhece tudo da construção é você, não o seu cliente. Outra coisa que você tem que fazer sempre para deixar o seu cliente fiel. Na construção, nós sabemos que muitas vezes pode acontecer erros. Você não está na obra 24 horas por dia. Você está executando essa obra, você tem a mão de obra sua de confiança, mas a sua mão de obra, mesmo de confiança, é passível de erros. Pode errar no assentamento de um revestimento, pode errar em várias outras situações. Comigo já aconteceu do construtor executar lá toda a instalação hidráulica, a instalação sanitária, e em um banheiro ele esqueceu de colocar o tubo de ventilação que sai do ralo do chuveiro, ligação com o vaso, sai o tubo de ventilação e ele esqueceu de colocar. E já estava começando a colocar os revestimentos de parede, eu verifiquei que realmente não tinha sido colocado o tubo de ventilação. O que eu fiz? Chegar para o cliente e dizer, olha, o construtor errou. Foi falha dele, está aqui no projeto que tinha que ser colocado o tubo de ventilação e não foi colocado. Pegar a culpa toda e jogar em alguém e você se eximir. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer na fidelização do seu cliente. O correto e o que eu fiz naquele caso foi chegar para o meu cliente e dizer, olha, esse revestimento está sendo tirado e o custo de retirada e reposição desse revestimento é por minha conta e do meu construtor, ou do construtor contratado por ele, se fosse o caso. Mas eu disse, esse custo é por minha conta, houve esse erro, eu não estava na obra que foi feita, executada, mas é minha responsabilidade refazer isso. Nossa, o cliente ficou super satisfeito, ficou super feliz e tranquilo, sabendo que alguns erros que poderiam acontecer na obra, algumas falhas que são pequenas, mas que você assumiu a responsabilidade, nossa senhora, o cliente dorme tranquilo, confiando em você. Você tem um cliente fiel. Esse cliente mesmo que eu estou dizendo para você, que houve essa falha do construtor não ter colocado o tubo de ventilação, é um cliente que eu executei obra para ele em 2004, é uma residência onde ele morou por vários anos. Em 2011, ele resolveu fazer uma outra residência, agora para locação da primeira que ele morava e morar na segunda. Em seguida, em 2012, 2013, ele fez a terceira edificação. Falei, nossa, que cliente fiel, né? Tá bom. Me mudei de cidade, mudei de estado, trabalhando em outro lugar. Surpresa, este ano, no começo do ano, o cliente já entrou em contato comigo para fazer a quarta residência dele. As 3 outras ficarão para locação, ele está mudando de cidade e essa casa que ele vai fazer agora no condomínio fechado será totalmente o projeto e o acompanhamento da execução por minha conta. Ele falou, mesmo você estando morando fora, Renato, eu fico tranquilo que eu sei que o projeto será bem feito e que o acompanhamento pelo seu correspondente na minha cidade
eu vou ter tranquilidade. Então, isso é fidelização de cliente, até por erros que você cometeu, mas que o seu construtor cometeu, mas você assumiu a responsabilidade por esse erro. Outro item que é muito importante para você fidelizar o seu cliente: planeje bastante a obra, planeje todos os processos antes de começar a obra. Quando você fechar o cronograma, passe ao seu cliente: olha, essa obra é totalmente ser possível de execução em 8 meses. E você já colocou uma gordurinha ali de prazo. Não que você vai fazer um prazo inchado, você sempre tem que ter o prazo ideal. Qual que é o prazo ideal? O prazo ideal para a execução dessa obra são 7 meses. Coloque no seu cronograma um pouquinho a mais, porque alguns imprevistos podem acontecer. Então, coloque no cronograma 8 meses e tente sempre, ao máximo nesse planejamento, antecipar esse prazo de 8 meses para um pouquinho menos, 7 meses, 7 meses e meio. Você surpreende seu cliente e entrega o serviço ou a obra um pouquinho antecipado desse prazo que você previu. Isso com certeza também fidelizará o seu cliente. E assim a gente tem muitos outros itens que poderão ser colocados. E você, já fez alguma coisa para o seu cliente permanecer fidelizado? Comente aqui no vídeo. Muito obrigado e até o próximo.